quando a gente fala em bênçãos, o que vem na cabeça? Né? Uma coisa boa, uma graça divina, um presente que vem dos céus, né? Pode ser também um ato de alguém bem dizer. Eu vim de escola de uma religião católica, então, assim, era ir para a igreja para receber a bênção dos padres, era em casa a gente pedia as bênção dos pais, então era um desejo muito grande de alguém, né? De transferir uma energia boa para a gente, uma graça, um desejo bom. Eu nem sou tão idosa assim, eu lembro que, quando criança, nós pedíamos a bênção, a avó, o avô, a mãe, ao pai, né? Todo dia, né? Chegava, benção minha avó, benção, e né? Minha avó, até quando foi ficando mais velha, e nós, adolescentes, aí quando a gente pedia a benção a ela, minha avó era muito assim, nem parecia baiana. Minha avó era muito revoltada. Depois a gente veio saber que era porque ela tinha medo de não viver muito e ela queria ver tudo que o mundo podia trazer. Então, quando ela dizia assim, bença minha avó, ela dizia assim, Deus lhe dê juízo e vergonha, que é só o que a gente precisa. Aí eu nunca me esqueço. Aí meus netos, quando estavam pequenos, né, que eu dizia, peça benção a sua avó, não tem que pedir. Aí quando pedia, eu dizia, Deus lhe dê juízo e vergonha. Mas essa graça, né, que a gente... E era gostoso você ver as pessoas, né, mais antigas, era muito bom você ouvir de alguém isso. Como Lina disse, a gente ia à igreja para ser abençoado por Deus, por Jesus, pelo Padre, quem os representasse. Mas era aquela ideia. Hoje em dia a gente vem para o centro, a gente vem ainda no coração, lá no fundo, com essa ideia de que vamos chegar aqui, os espíritos, o próprio Deus, né? E Jesus, que eu gosto de falar com o pessoal top de linha mesmo, né? Que vem nos abençoar, nos trazer aquela graça que estamos em busca, né? Que estamos precisando. Às vezes não estamos precisando, mas buscamos. E uma coisa que Marisa sempre fala para a gente aqui, que nós estamos em Deus, né? Deus é em tudo, então não tem como estar fora disso. E Leon Denis traz isso nesse livro, que se chama O Problema do Ser do Destino e da Dor. E ele diz isso, o amor é a lei do universo, né? É por amor que Deus nos formou, que nos criou, então não há como estar fora disso. Mas é um processo para a gente chegar nesse amor, entender esse amor, não é, mãe? É difícil entender, mas estamos nele desde sempre. Hoje a gente, né, citou isso, né, como Emmanuel diz, desde o verme ao anjo, estamos em Deus, estamos mergulhados e ligados assim, de uma forma tão íntima e segura que ele é em nós. Né? Deus nós temos que buscar esse Deus imantado, esse Deus que é em mim, que eu não preciso ir a lugar nenhum buscar, porque a gente tinha essa ideia também de buscar essa graça, essa bênção fora de nós. Então, quando não estávamos abençoados, estávamos amaldiçoados. Né? Sempre a gente tem essa coisa de botar os polos, né, em tudo. Então, não podemos nunca estar amaldiçoados se estamos sempre abençoados por causa desse Deus interno, né? Esse amor de Deus que é em nós. Agora, na nossa vida física, aqui no nosso plano físico, nós vivemos, primeiro que é uma ilusão, nós estamos aqui fazendo um curso na quarta-feira de um livro que se chama Depois da Morte. E na primeira aula nós já chegamos à conclusão de que onde é o depois da morte, né? É lá ou é aqui? Porque quem vem de lá para cá tem essa sensação de que vou voltar para um lugar em que todos os meus conhecimentos, os meus pensamentos são extremamente limitados, né? E nós vivemos numa situação em que esquecemos de muita coisa, porque nós não damos conta de lembrar de tudo, senão a gente enlouquecia. O nosso cérebro não daria conta de tanta informação neste momento ainda em que nós estamos. E existe muita ignorância em nós, muita coisa que nós não sabemos, não entendemos, não compreendemos ainda, né? Então a gente vê o cachorrinho ali, pensa que é um urso,
vê essas coisas que são um mágico fazendo essas coisas e pensamos que é uma realidade, quando na verdade é uma ilusão. Vemos essas ilusões de ótica que começou a sair o som de novo aqui. Temos uma falha técnica aqui novamente. É o mundo espiritual, é porque a gente está falando as coisas Essas ilusões de ótica com ponto espiritual. Temos uma falha técnica aqui novamente. Não, a gente tem a tarde toda. Pode virar um seminário, a depender de, né? A ilusão de ótica ali, que a gente sabe que é um plano, mas pelo desenho a gente já tem essa sensação de 3D, não é o cachorrinho ali com a juba do leão, pensando. E isso eu trouxe assim de uma forma mais lúdica para nós entendermos, mas na nossa vida nós temos várias ilusões, né? A morte é uma delas, o tempo é outra, né? Mas uma das ilusões que a gente quer trabalhar hoje é falar um pouquinho sobre a dor, né? Que é uma coisa que é tão prevalente hoje, que temos em nós, estamos passando por momentos bem críticos em que muitas alterações estão ocorrendo, existem dores físicas e existem dores morais, existem dores da alma, e nós estamos passando por todas elas. Né? Então, acho que era isso que a gente queria trazer um pouquinho hoje. Mas por que nós estamos dizendo que a dor é uma bênção disfarçada? Né? Porque ela está disfarçada, a gente está olhando essa dor, sentindo essa dor, pensando que é uma coisa, mas ela pode ter um significado completamente diferente. Né? Emmanuel costuma dizer que a dor é uma abençoada enfermidade, ou a enfermidade é abençoada. Então, toda vez que estamos doentes, devemos agradecer a oportunidade de estar vivendo um desafio que vai nos tornar melhor. E não é a primeira coisa que a gente pensa quando dói alguma coisa em nós, né? Seja ela que dor seja, moral, física, como seja, sempre leva à agonia, à aflição. E aí é que está, né? A gente não nessa hora a gente esquece essa divindade que somos nós. Esquece que Deus é em nós e que é aquele infinito amor, né? A gente tem aquela ideia de criança, quando a gente fazia aquele céu muito assim, né? Parecia que Deus estava ali entre as nuvens. A nossa ideia de Deus é sempre uma coisa grandiosa, que domina tudo, que envolve tudo. Então, é uma coisa forte. Mas quando nós crescemos e adoecemos, começamos a sofrer de qualquer mal, a gente começa a distanciar esse poder que Deus tem de nos consolar, né? E conscientemente a gente tem essa fé, essa coisa que nos liga, que nos coliga com alguma coisa grandiosa, porque todo ser vivo tem, né? Como somos seres divinos, não tem jeito. Na hora que a gente quiser ligar o plug divino, ele vai ser acionado. Mas quando estamos encarnados, a gente fica muito preso, né? Limitado. Então a dor começa a ter essa cara assim e nos causa essa ilusão. É uma ilusão mesmo, né? De sentir. Bem disfarçada. Bem disfarçada, né? E, então, o que é? Nesse Emmanuel vai trazer para a gente que, em muitas ocasiões, a nossa dor ela é uma simples aflição por causa da nossa ignorância, porque nós não sabemos muito pouco, né? E também pela nossa rebeldia à frente da lei divina, né? Da lei que é de amor, que é essa inclusão de tudo, mas que quando saímos dela, quando fazemos alguma coisa contra, isso pode ser de várias formas, né? Mas nós sabemos, através do estudo da doutrina hoje, que os nossos maiores desafios hoje são o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Né? Por egoísmo, a gente quer tudo para nós, para aquele que para a nossa tribo, para a nossa família, os nossos, né?
os nossos filhos, pensando que estamos fazendo algo que... E o nosso orgulho, né? Por orgulho, quanta coisa que a gente não aceita, pensa que estamos fazendo algo... não aceitamos uma correção, por exemplo, porque se a dor é uma bênção disfarçada de correção, e eu sou muito orgulhosa, e eu acho que eu sei tudo, e estou no caminho certo, e não preciso aprender nada, porque já sei de tudo, que lição que essa dor vai conseguir me ensinar neste momento, né? E a dor, ela não é para ficar, ela perdurar, né? A aflição ou o conflito que a gente vive não é para ter um tempo longo de existência. O tempo que às vezes a aflição tem é um tempo que nós damos a ele, por falta de compreensão, por falta desse cultivo de egoísmo, de orgulho, né? Essas sombras todas que a gente cultiva, a gente termina mergulhando nesse poço sem fundo. Quando a gente lembra, se a gente lembrasse, né, que somos seres divinos e por isso nós temos esse plugzinho que a gente pode acionar e sair da dor, a gente não passaria tanto tempo dentro dela. Então a gente esquece a encarnação quando traz essas lições, né? Nos traz essa, vamos dizer, a gente fica embotado nisso. Primeiro que a primeira coisa que a gente acha é que é vítima de alguém ou de alguma coisa. Sempre que alguma coisa dói, não nos pertence aquilo foi nos imposto por alguém. Até pelo próprio Deus, né? Quem tem essa crença, às vezes eu estou sendo castigado, foi porque eu fiz aquilo, deixei de fazer aquilo, então eu estou recebendo esse castigo. Então, se a gente começar com esse entendimento de que a dor, ela é uma bênção disfarçada, nós, na hora, vamos conseguir, né? Quando a gente fica... Porque aqui no Espiritismo a gente fala muito disso, né? Não só a gente fala, como os espíritos falam. Então, quando nós estamos numa reunião mediúnica, o que a gente mais ouve são dores. Dores profundas, dores que estão durando ali, às vezes, milênios, né? A pessoa carregando. E eu sempre imagino, quando eu vejo assim, ou uma pessoa, né, do meu tempo, ou um espírito desencarnado falando da sua dor, tem às vezes, quando eu escuto, eu já vejo assim a pessoa com 2 sacos de batata, sabe aquelas batatas pesadas? E arrastando, até o falar da pessoa, ela vai na cadência do arrastar sacos de batata. E aí, às vezes, eu fico prestando atenção aos sacos de batata que elas estão carregando, não pertence a ela. Ela está com um saco de batatas que não é dela nem de ninguém. Ela pegou em algum lugar e assumiu que aquilo pertence a ela. Então, quando eu vejo assim, eu já me preocupo muito com essa pessoa, porque eu sei que ela vai demorar de se melhorar, porque até ela largar aquilo que já faz parte do caminhar, já faz parte do dia a dia, sabe? Aquela dor profunda já está ali como um cachorrinho que você pega para criar. Ai, meu bichinho. Então, eu vejo logo assim, bicho, essa pessoa vai ter 2 etapas. Uma é conseguir largar o saco de batatas. E a outra é viver sem ele. Viver assim, sabe? Leve, suave, saltitante. Ah, menino. Como é chato, né? Era tão bom com o saquinho de batata, porque eu vivia me queixando. E todo mundo vinha e me consolava, né? Todo mundo vinha. Mas agora, sem isso, eu estou uma pessoa forte? Não. Ai, aí eu tenho que fazer, eu que vou consolar o outro? Ah, não sei. Então, a gente vive aquele período, né? Passando de um processo de ser cuidado para ser o cuidador. É isso aí. Que dá muito mais trabalho, mas que faz parte da evolução também, porque se nós formos pensar que vamos cada vez aprendendo mais, não é? Fomos criados simples e ignorantes, mas vamos passando pelo processo de aprendizado e conhecimento, e conforme nós vamos experienciando as coisas, nós vamos percebendo melhor esses disfarces que as bênçãos tomam, né? E, como você disse, vai levar o tempo que for necessário para a pessoa entender que aquilo é simplesmente uma lição a ser aprendida, a ser tocada. E a gente sabe que leva vidas, né? A gente sabe disso, não é uma coisa de hoje. Por isso que a dor, as nossas dores mais profundas, elas vão viver, talvez, por toda esta encarnação ainda.
Pessoas têm dores que a gente não compreende e quer que a pessoa supere, e às vezes vai superar um pouquinho, vai sim, tem que andar. Tem que largar, nem que seja metade de um saco lá atrás, para dizer, sair dessa vida e dizer, olha como eu cresci. Mas não pode, não podemos exigir, né, que o outro entenda a lição. Nós, às vezes, não entendemos a lição que vem em forma de bênção, em forma de dor, né? Aí Leon Denis vai chegar para a gente e vai falar assim, ó, fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, ela equilibra o quê? Todas aquelas nossas atitudes e escolhas que são contra a lei, nós vamos ter que equilibrá-las, certo? Não é que a gente vai tirar as coisas do lugar e vai sair aí pela vida e nunca mais trazer de volta. Quem é que vai colocar aquilo de volta? No mundo espiritual não tem mãe para colocar as coisas de volta como nós temos aqui. Né? Não tem ninguém que vai chegar lá e arrumar as nossas coisas para a gente. Nós, conforme nós crescemos e tomamos a responsabilidade sobre as nossas atitudes, nós temos que devolver o equilíbrio a tudo que nós tiramos do lugar. Né? Então, é uma educação porque vai fazer a gente se mexer. Agora, uma coisa interessante que Denis coloca é a dor em um certo momento evolutivo, ela nos mostra que, opa, você está fazendo alguma coisa errada, está na hora de você voltar para o caminho. Mas ele diz também que é para todos, né? Não é só para quem errou. Os espíritos superiores também sentem dor. Né? Às vezes, dores muito maiores que as nossas. Só para a gente ter uma ideia, imagina alguém que tenha, as pessoas que têm filhos aqui. Você vê um filho doente, não é uma dor terrível? Ou você vê um filho fazendo uma pessoa amada, fazendo uma escolha que você vê, percebe que não vai ser boa no futuro. É uma dor tremenda se você não pode fazer nada, ou se você fala e a pessoa escolhe e continua fazendo a mesma coisa, não é verdade? Mas nós temos que respeitar o tempo de cada um ao mesmo tempo. Então, acho que como um momento evolutivo agora, se nós entendemos que essa dor é uma bênção disfarçada, esse entendimento faz com que ele abra os nossos olhos, né? Porque não é ninguém castigando, não é Deus castigando, não somos nós pagando e reparando qualquer coisa. Não, é só uma aulazinha, um remedinho que a gente tem que tomar aqui para fazer melhor ou para se curar de certas coisas. Onde a gente comentou sobre uma historinha de um cachorro, não foi, Mar, no estudo? Que o cachorro estava ali deitado em cima de um prego? E ele ficava gemendo, e passa alguém ali e fala, por que esse cachorro está chorando tanto? E o dono fala assim, porque ele está deitado em cima de um prego. Pregos. De pregos. De vários pregos. Era um cachorro que gostava. O visitante pergunta, mas por que ele não levanta? Por que ele não vai para deitar em outro lugar? Aí o dono fala assim, não, é porque a dor que ele sente é só suficiente para ele ficar ali chorando, de vítima. Né? Não é suficiente para fazer ele se mover. E é assim mesmo a história. E como a lei é de equilíbrio e educação, a gente leva esse tempo, né? Passa esse tempo em cima dos pregos, só se queixando, coitadinho de mim. Depois começam a vir outras lições que nos fazem levantar. Então, às vezes, a gente vai para um lugar, como a gente procura o centro, às vezes, em busca da cura disso, da melhoria daquilo, mas é esse impulso que a gente teve de levantar dos pregos. Esse impulso já muda tudo. Então, a gente chega com essa ideia dessa fé cega e aprende a agir, fazer com que a fé realmente trabalhe a nosso favor, né? É a lei do equilíbrio e da educação. E muitas vezes, uma coisa interessante que você fala sobre a enfermidade, às vezes não é que nós curamos o nosso corpo daquela enfermidade, às vezes aquela enfermidade é a cura da nossa alma. Nós vamos passar a encarnação inteira com aquela enfermidade, mas aquilo vai ser, né? Reverte para a alma, não adianta. São os freios, né? A gente não pensa mais assim, mas a gente pensava, quando a gente via alguém numa cadeira de rodas, ou com uma bengala, cego, né? Com alguma deficiência
física ou mental, o nosso olhar era logo assim, coitadinho, puxa vida, olha para ali. Era sempre de uma pena, de um dó, né? E hoje em dia a gente já sabe, quando vê uma pessoa assim, e vê que o semblante é de força, é de riso, que a pessoa está bem, está numa Paralimpíada, né, Estela citou, também praticando esporte que é possível para aquela pessoa praticar. Hoje a gente vê as pessoas deficientes fazerem tudo, superação, né? De superação mesmo. Então, a gente vê autistas, síndrome de Down, o pessoal casando, tendo filhos na faculdade, aquele Good Doctor, né? Nós temos um casal amigo que tem um filho autista que está indo para Orlando estudar robótica. Né? Então, convidado pelo desempenho bom dele nos estudos. Então, hoje a gente vê os espíritos que antigamente vinham com a deficiência e até desencarnavam muito cedo, porque não tinha nada para eles ainda no mundo físico que acelerasse o processo de evolução. Hoje, como estamos mais evoluídos tecnologicamente, cientificamente, esses indivíduos, eles vivem mais, né? Eles vivem mais porque podem entrar em processos de realmente avançar. Então, a gente não olha mais com pena, né? E nós, espíritas, então, que temos acesso, né, a essas informações advindas dos espíritos, a gente vê logo ali um espírito sabe, correndo na encarnação. Lembra aquele físico Hopkins, aquele, né? Imagine aquele cara, né? Eu sempre olhava para ele assim, não sei, eu sei que não deve ser, mas eu olhava para ele assim, ele pediu para ver mesmo assim, trancado fisicamente, mas como ele é um gênio, né, inteligente, então ele pode usar o computador com aquelas mãos e fazer coisas em benefício da humanidade. Como quem mostra assim, olha, eu quero ir assim para eu não ter realmente chance de desviar do meu projeto. Meu projeto é regenerar-me. Para eu me regenerar, eu tenho que vir com o corpo físico me impedindo de fazer besteira. Então, deixa só uns ganchinhos para eu me movimentar. Uhum. Colocando só um comentário aqui, o Tom já falou aqui que ele já está careca de tanto encarnar. O Tom é o marido da Estela. Marido da Estela. Que é careca. A Estela está falando aqui, essas montanhas que você está carregando era só para escalada, né? Para escalar as montanhas. E que a dor pode nos fazer descobrir muitas vezes outras pessoas que também passam pelas mesmas dores, nos despertam para um mundo fora de nós mesmos. Muitos conseguem, na sua dor, ser bênçãos para outros, com certeza. E outra coisa isso que você falou aqui, que a dor pode nos fazer descobrir outras pessoas, nós temos a experiência de saber o que o outro está sentindo, isso cria uma empatia e uma compaixão muito maiores, né, do que capacita e qualifica a pessoa de uma forma muito especial a ajudar. Isso a gente vê até, inclusive, nas mediúnicas, né, que quando o espírito vem com uma dor que o médium conhece, ele se toca, ele se liga ou se tem uma compreensão muito maior e uma capacidade de ajudar muito maior. É isso entre nós também. Quem já teve fome, se alguém chega na sua casa e falar que está com fome, você já sai correndo para preparar uma comidinha, né? Mas isso depende também da empatia, né? Da capacidade que a gente tem de já começar a olhar para frente. Porque a dor, ela se torna realmente insuportável quando você só olha para ela, você só vive para aquilo. Então, você sente mais do que deveria sentir. Mas quando você olha para outras pessoas e quando você decide que aquilo vai ser um exemplo, por isso vai ser já bênção, né? Não uma bênção só para mim, mas uma bênção para quem esteja ao meu redor. Então, isso já é notável. Aqui a gente teve muitos exemplos, já tivemos pessoas aqui que desencarnaram com câncer, né? E que deixaram, assim, lições para o grupo, Ave Maria, memoráveis. A gente tinha até vergonha de depois, né, dessas pessoas maravilhosas, dizer assim, ai, tá doendo aqui, meu... Sabe, com uma dorzinha de cabeça. A gente tem até vergonha, às vezes, de falar.
porque quando lembra, né, uma pessoa com câncer de pâncreas, com câncer de intestino e vivendo momentos terminais, assim, que teve uma vez até que nós fomos visitar no hospice, que eu fiquei assim, eu digo, meu Deus do céu, a partir de hoje eu não digo nada está me doendo, nada, absolutamente nada, porque ela deitada, né, na cama e nós ali assistindo um pouquinho e conversando, e ela numa alegria me falando as coisas que ia fazer aqui no centro quando ficasse boa. Se eu tiver essa oportunidade, você vai ver, fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Aí daqui a pouco a enfermeira entrou e disse a ela, está doendo muito? Aí ela disse, está. Ela tinha chamado a enfermeira, nós não vimos, que o tempo todo ela sorrindo, ela hora nenhuma fez nada que denotasse dor. E ela foi e ligou lá o aparelhinho que faz aquele remédio entrar, né? E aí eu fiquei assim, olhando, disse, mas está doendo? Ela, não, já passou, vamos continuar. Porque você vê a pessoa não querer perder tempo de vida, né? Porque a queixa só vai te levar mais cedo para o caminho de volta, e ela queria ficar ali, aproveitar aqueles momentos. Então, achei uma lição abençoada, assim, de uma dor, sabe? E disfarçada de dor, mas que para nós foi uma verdadeira bênção. Né? E eu creio que para ela também. Com certeza, para todos os envolvidos. Né? E agora, só para a gente trazer um pouquinho de Joana, nesse livro, No Celeiro de Bênção, ela diz que enquanto o amor discretamente convida e inspira aquela coisa suave, sutil, a dor realiza esse mistério imediato em chamado urgente para a realidade espiritual. Então, quer dizer, aquilo que a gente estava enrolando durante milênios para fazer, para sair do lugar, vem uma pontada assim que sai correndo e faz tudo que tinha que fazer rapidinho, né? E isso acho que Joana traz esse exemplo, acho que isso é do cachorro, né? Na hora que doeu o suficiente, ele vai levantar, vai sair do lugar, somos nós nas nossas zonas de conforto, por que eu vou sair daqui, tá tão bom, né? Eu dou conta, tudo que eu consigo fazer, tá tudo certinho aqui, por que eu vou sair daqui, né? E todo parto é doloroso, toda mudança é dolorosa, não tem como sair da sua zona de conheço tudo, né, para ir para um lugar desconhecido, sempre dá aquela sensação de o que vai ser, o que vai acontecer, não é mesmo? Mas essa dor, muitas vezes, nos faz sair de uma situação que já está ali pendente há muito tempo, que deveria já ter sido resolvida, ou poderia ter sido resolvida, e continua ali. Então, ela diz que os sofredores se encontram em regime de felicidade. A Joana vai dizer isso para a gente, né? Porque no momento em que você já sente essa dor, é porque já tem alguma coisa. Está esperando. Se mexer, né? Porque quando não sente nada, vivemos aquela ilusão que só o egoísmo, né, a soberba, a vaidade causa. Você está completamente saudável, mas você não pensa em nada que você pode fazer com essa saúde. Né? Sempre as coisas são voltadas para você. Então, às vezes a gente vê alguém muito saudável e a gente sabe, ali ele está só, ao invés de ele aproveitar esse momento de saúde em realizações, às vezes a pessoa está num planejamento completamente mórbido, doentio, que aquilo vai se refletir de alguma maneira, porque o pai é o pai, né? O pai e mãe chamado Deus, ele é amoroso e bom, ele não deixa também a gente extrapolar no erro, que a volta fique muito dolorosa. Então, sempre é tudo... E o Ronaldo falou aí, você viu? Coloca aqui. A dor e sofrimento, né? Porque a dor é obrigatória, a dor faz parte da lição. Agora, sofrer é opcional, né? A gente tem que saber sofrer. Não é que não vai doer, dói, mas a gente sabendo o objetivo daquilo, a gente não vai ficar naquelas, né? Aumentando o sofrimento, aumentando a dor. Eu lembrei agora das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, porque sereis consolados. Eu levei muito tempo a entender isso. Bem-aventurados os aflitos. Pois é, eu sou aflita, cadê o consolo? A gente entende assim. Bem-aventurados os aflitos, porque seria consolado. Quanto mais aflito você é, mais consolo vem. Mas vem quando você começa a entender aquela dor. Na hora que você diz, agora eu sei por que eu estou assim.
Aí já começa, já levantei do prego, já estou meio espetada ali, caminhando. Isso o Carlos se dana quando a gente faz essas brincadeiras. Ele disse, ontem foi ele, disse assim, olha, quando vocês começarem a fazer aquelas brincadeiras espíritas, eu vou, na tradução para Marilyn, eu vou entrar pelo cano. Vai nada, tá entendendo? The jokes, Marilyn. The jokes. Eu digo, você tem que ser criativo, né? Fazer alguma coisa em inglês. Porque em inglês não tem muita piada engraçada, né? Engraçada para os americanos. Não, os americanos sorriem, mas quando você lê a piada assim, você tá rindo de quê, né? Deve ser a mesma coisa com as nossas piadas, né? Vamos lá. É verdade, essa questão da dor e do sofrimento, eu acho que isso é importante a gente entender muito bem, né? E por isso que eu acho que é interessante a gente perceber a dor como sendo a bênção. O sofrimento é o que eu reajo com relação à dor que está acontecendo na minha vida. Como é que eu vou, né? O que eu decido fazer com isso que está acontecendo? Se eu resolver ficar sofrendo, eu me fecho em mim mesma e né? Vou me fazendo de vítima. Se eu pego essa dor e falo assim, pronto, deixa eu ver aqui o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer e qual é a escolha que eu tenho que fazer agora para sair disso da melhor forma possível. E uma coisa que Marisa sempre coloca para gente é o outro, né? Em qualquer momento em que nós estamos, em qualquer situação que nós estivermos vivendo, existe sempre uma possibilidade em nós de ajudar alguém. Né, de colocar o outro. Então, é trazer de dentro de nós algo que a gente sinta pelo outro, faça pelo outro, que vai criar isso dentro de nós. Então, se eu mostrar compaixão pelo outro, é porque eu tenho compaixão dentro de mim, tenho condições de ter compaixão comigo. Né? Se eu amo o outro, se eu tenho um ato de tolerância, um ato de compaixão, de ver aquela situação que está acontecendo aí, que é muitas vezes terrível, mas se eu consigo ter o olhar para os dois lados, de que os dois estão sofrendo, os dois estão passando por dores que eu não sei quais são, e que talvez eu naquela situação fizesse o mesmo ou até pior, não é, mano? Eu acho que isso é muito bonito quando você nos ensina isso, porque às vezes a gente está numa situação muito difícil em que você julga o outro. Nossa, ele tem que reparar isso, ele tem que, né? Onde é que o homicida, aquele que mata, ou a vítima, nós aqui aprendemos que não há vítimas, não há algozes, né? E para Deus somos todos filhos amados. Então, se fossem nossos filhos ali criando uma situação difícil, será que eu trataria assim como sendo criminoso, sendo aquele que tem que pagar por isso? Ou será que eu tentaria, como mãe, ajudá-lo e tentar entender o que aconteceu realmente, essa situação completa? Né? Porque Deus tem essa visão do todo, tem a visão da causa e da consequência. Nós não, nós estamos vendo um momento ali, uma foto, né, de uma situação que vem vindo de muitas vidas. E a gente tem que olhar a dor em casa e a dor fora dela, são dores iguais, né? Você não tem um tratamento para uma coisa que acontece dentro do seio familiar e outra coisa que acontece fora diferente, né? A gente tem a mania de, às vezes, não perceber o que está dentro de casa. Porque sempre se tem uma desculpa a dar, né? A gente não gosta de encarar que a gente, principalmente as mulheres do meu tempo, quando iam buscar, né, namoravam, porque iam casar e tudo, era com aquela visão da família da margarina. Aquela família perfeita ali, tudo bonitinho na mesa, tudo acontecendo, né? E você ficar com aquela ilusão. Graças a Deus, hoje em dia, as coisas são claras, né? Desde criança, a criança aprende tudo. Então, a gente não pode viver iludido de mais nada. Né? Olha, vem agora essa pandemia mostrar que somos todos irmãos, que vivemos a mesma dor. Não importa se rico, pobre, preto, branco, ainda fica aquela história, o idoso é risco, a criança é risco. É arriscado para todo mundo. Está todo mundo arriscado. Não tem negócio de conversa mole. Então, isso veio nos mostrar essa igualdade no planeta. Olha, são irmãos. Tinha que vir uma cacetada assim, né? Para poder a gente olhar
para o outro lado do mundo e dizer, puxa vida, lá está pior do que aqui por causa do hospital, mas aqui também está crescendo o número, sabe? Então é uma coisa tão linda de se ver, né? Que isso move a gente para tirar, às vezes, o olhar do próprio umbigo e olhar para frente. Então, quando alguém lá fora sofre, sofre mesmo. Sofre porque não sabe sofrer, né? Sofre porque não sabe sentir aquela dor de outra maneira, né? A gente não sabe se aquela pessoa vai ser curada. Já pensou quando as pessoas vêm fazer um tratamento espiritual e você sabe que uns vão se curar totalmente, outros não, vão viver com aquilo o resto da vida e tem que aprender a viver com aquilo? Porque não é só buscar a cura do corpo, não. A gente, né? Deus olha a gente como um espírito imortal. Então, a gente sabe que quando uma coisa está resistente, e olha, aquilo eu vou ter que, eu mesma, me responsabilizar por esse episódio da minha vida e cuidar dele e caminhar com ele. Vai ser o meu companheiro de vida, né? Então, eu quero fazer isso o melhor que eu puder, feliz da vida. Então, é muito bacana isso, né? A Carol colocou aqui. Eu acho que quando a gente coloca a nossa dor um pouquinho no bolso e nos propomos a tentar aliviar a dor do outro, acabamos aliviando um pouco a nossa dor. É verdade. Pela alegria de ter como contribuir para ajudar a aliviar a dor do outro. Né? É bom quando a gente sabe que pode, que ela é médica, né? Já pensa, sabe que pode fazer alguma coisa por você, mas a sua própria dor está ali resistente, né? Eu penso nesses médicos nos hospitais, e em casa, às vezes, tem um problema que ele vive na família, que ele não consegue sanar. E ele está num hospital cheio de doentes, onde ele é a pessoa, todo mundo que olhar para ele vai dizer, ele é o meu salvador. Né? Que coisa, né? Que a gente vive assim. Sandrinha coloca aqui, para Deus somos todos filhos em estágios diferentes de aprendizagem. Né? E para cada um deles, e de acordo com de acordo com o estágio que nós estamos, a dor de um para o outro é nada. Né? Enquanto que agora, quem somos nós para dizer que a dor do outro é nada, se ele está sentindo aquilo? Ontem eu estava vendo no Instagram do Rossandro, não sei se vocês seguem ele no Instagram, ele colocou um filminho, que são duas pessoas vendo um filme com aquele óculos digital, né? Eu nunca usei, então não sei nem como é que é. Mas os dois estão numa situação aqui, eu acho que eles estão perto de um penhasco, vão cair, aí um dá um empurrão no outro, assim, o outro fica num desespero, assim, porque ele pensa realmente que ele está caindo. E todo mundo ali do shopping tentando segurar, até que alguém vai lá e tira o óculos dele, que ele percebe que que era uma situação virtual. Mas enquanto ele estava ali, o desespero dele era real, o sentimento dele era real. Então, acho que essas ilusões que a gente falou aqui, que às vezes a gente olha uma coisa, pensa que é e realmente vive aquela dor, para uma outra pessoa que está do lado, fala, o que é isso? Bobagem, né? Por que você está assim? Quando a gente não tem essa capacidade de se colocar realmente no lugar do outro. E mesmo que você veja que a pessoa que está ao seu lado é como se estivesse usando esse óculos virtual para poder potencializar a dor dele, aquilo merece todo o respeito. Não tem como você dizer, você é louco, você, sabe, não tem como você querer minimizar ou fazer o outro enxergar uma coisa que ele não está pronto para enxergar. Ele está vivendo aquilo. Você já imagina logo, é o cachorro nos pregos. Quem foi que levantou ele dali? Ele mesmo. Ele cansou de ficar lá sofrendo aquilo, se queixando e nada acontecer, e quis experimentar, se afastar um pouco daquilo, aí conseguiu. Então, isso é o tempo nosso, cada um tem o seu, cada um vai agir com a vida de acordo com o que tiver realmente preparado para fazer. A gente não pode exigir, cobrar, não pode depreciar o outro, porque a gente não sabe quanto tempo a gente levou para não ter aquela dor que hoje o outro está sofrendo. E eu, na vida passada, ou nas pregressas, ou futuramente, ou nas próximas, como vou olhar para mim quando tiver com a dor daquela? Então, essa empatia, esse se colocar no lugar do outro, eu acho que a gente deve acabar isso, porque a gente só vai ser compassivo, a gente só vai olhar o mundo
de uma forma mais justa, sem julgamentos, quando a gente se colocar no lugar do outro. Enquanto isso não acontecer, nós somos preconceituosos, nós julgamos antecipadamente, nós detonamos as pessoas quando elas não são como nós somos. Então, nós somos realmente assim, já ficamos o tempo todo no limite dessa dor sem compreensão. No limite, se alguma coisa acontecer com a gente vai cair nos pregos, para poder, através da lição, de passar por aquilo, porque não é olho por olho, dente por dente, mas às vezes precisa ser. Às vezes nós buscamos essa lei de Talião. Nós mesmos pedimos, pelo amor de Deus, eu não estou enxergando nada. Parece que meu óculos não deixa ver nada. Então, às vezes a gente sente aquilo e para poder realmente avaliar, né? Aprender a se colocar no lugar do outro também, porque às vezes a gente mesmo pede isso porque não tinha ideia do que fez, da dor que causou no outro. Né? Então, às vezes, passar por essa situação nos traz essa experiência de saber, opa, aqui eu não posso pisar de novo, aqui eu não posso cair novamente na mesma situação. Né? E a Helena coloca aqui, a dor é inevitável e o sofrimento opcional, né? Como já diria Drummond. E a Alex aqui dizendo que ela vai ter uma nova visão da dor. Mas a dor precisa ser acolhida, precisa ser examinada. Uhum. Não é acolher e ninguém tá, que eu vi primeiro. Não é, senão fica igual a obsessão. Quando o espírito obsessor se redime e vai embora, a pessoa que era obsidiada começa a ficar livre daquele estresse, daquelas coisas que vivia, e aí começa, cadê? E cadê o pessoal que não passa aqui em casa para saber da minha depressão, que não liga para mim, que não me leva à praia, minha amiga que ia comigo à ginástica? Aí a gente começa a sentir falta. Aí chama o passado. Quando chama, o passado ainda está lá regenerando, coitadinho, o bichinho está lá, né? Naquela coisa, o trabalho que deu para poder desligar aquelas duas criaturas, aí ele volta toda. Não, nós somos assim muito, né? A gente é solidário um ao outro, a lei de solidariedade. Então, quando a gente estiver num processo de melhoria, a gente tem que valorizar cada ato, cada vitória que a gente tem no dia a dia, de não mais depender disso ou daquilo para se sentir bem, é maravilha, né? Rosana está colocando aqui um comentário também, como dizia sua mãe, antes de qualquer comentário, coloque-se no sapato do outro. Não é verdade? Né? Mas, então, eu acho que vem aqui o evangelho para a gente, né? Jesus, o que Jesus, quando ele coloca, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, ele disse para a gente assim, eu vou resolver seus problemas. Né? Tudo que você está passando vai acabar. O pessoal de Jesus salva. Ele não diz nada que salva, não. Agora, salvação não foi dele. Né? Ele nos dá força e condições, né? Com o seu exemplo, com a sua forma de ser, com a sua forma de viver, ele nos ensina como fazer. Né? Mas quem vai ter que fazer somos nós. Ele nos alivia? Sim, com certeza. Porque a mensagem é aliviadora, a mensagem é confortadora, nos dá esperança sempre. Né? Mas ele foi crucificado e podia, né? Um espírito já poderoso como ele podia ter dito, vou pular aquela parte de coisa na testa, de flechada, né? Não pode dar uma outra morte, né? Uma morte menos dolorosa. Mas ele foi até os finalmente, que iríamos qualquer um de nós naquele processo, e depois volta para dizer, olha, a morte não existe, olha eu aqui de novo, né? E isso para nos mostrar que tudo é possível de se viver, da pessoa passar por aquele período doloroso e completar e nada, e tudo depois vai ser sempre melhor. Né? E volta para nos dizer que o reino não é deste mundo, não é. Que nós estamos vivendo a ilusão, né? Que a ilusão é mero instrumento de evolução, mero instrumento de aprendizado. Você ultrapassando isso, as lições continuarão, claro, mas de outra forma, talvez menos dolorosa. Por isso que a gente sabe que a vida toda, às vezes você melhora de alguma coisa, daqui a pouco vem uma outra coisa, porque
Ainda mais agora na era da regeneração, a gente pede para que haja coisa com mais pressa, porque a gente aguenta e queremos seguir adiante, né? Nós vemos, eu acho que a própria natureza, em questão de algumas semanas da pandemia, nós vimos assim uma regeneração da natureza que foi incrível, né? Muito rápido, a limpeza dos mares, a limpeza das águas, do ar, da poluição. E hoje nós estamos vendo uma situação em que metade do país ali no incêndio, não é? Nas queimadas. Estamos passando por situações de inundação aqui, com um monte de furacões passando pelos mesmos lugares em questão de semanas, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo que as pessoas, nós estamos passando por um processo em que a reconstrução é muito rápida. Se a gente for ver a Austrália, que estava naquelas queimadas há uns meses atrás, e como aquilo tudo já está brotando, né? Está tudo regenerando ali muito rápido. Nós vamos ver isso no Cerrado do Brasil, no Pantanal, na Amazônia, nós vamos ver isso. É que o nosso tempo ele é limitadinho, né? Uma vida nossa que a gente não dá tempo para a gente ver todos os resultados, mas acho que isso é uma questão da história manter mas não fala mais de que vai acabar, que o mundo vai, né? Porque não pode, né? Nada foi feito para ser destruído, né? A lei de Deus, a destruição que entra é sempre uma destruição que vai transformando, não destruindo como a gente destrói para acabar, é sempre para regenerar aquilo para melhor. Então, estamos sempre melhores. Hoje é o nosso melhor momento. Nunca fomos tão bem e bons como somos hoje. Imagine, então, para trás a gente só foi, né? Então, dá para virada. Então, mas não precisa pensar nisso. E às vezes a pessoa gosta de viver do passado, né? Porque eu garanto que em outra vida lá para frente. Vamos para frente, né? Amanhã vai ser melhor que hoje. Eu gosto muito essa época de pandemia trouxe aqui para o centro pelo menos essa lição boa, né? A gente não faz nada mais com muita antecedência. É tudo assim, semana a semana, dia a dia. Quem não sabe? Que coisa boa, né? Eu adoro isso. É um modo todo baiano de ser, né? Que amanhã a Deus pertence. Lá diz assim, né? Amanhã a Deus pertence, porque eu não sei se eu vou acordar viva amanhã, nesta vida. Então, se eu for chamada no meio da noite para o mundo espiritual, babau. Aí Lina vem, né? Mas não é bom isso, eu achei isso assim tão fantástico, tira um peso dos ombros, né? Quando você imagine as pessoas, como eu já vi aqui na América, né? Muitos casais assim que fazem aquele planejamento para 15, 20 anos. Menino do céu, eu sei lá um negócio desse, aí chega agora, já pensou, cadê seus 15, 20 anos? Tem que reestruturar tudo. Deus é bom danado. É ilusão do tempo. É ilusão. E domina o tempo. O tempo é uma coisa que pertence a Deus. Uma estação de casa, né? Para 30 anos, né? Só isso. E agora a gente assim, sei lá. Tadeu está dizendo aqui que a ilusão e a verdade são tão parecidas que ela só tem uma única diferença. Na verdade, a gente vê a ilusão, mas na ilusão a gente não vê a verdade. É legal. E Estela está falando aqui, ó, qual o sentido da vida para frente. Valeu, Marisa. Realmente. Não tem a mensagem do Evangelho, ela é confortadora por causa disso, né? Porque ela dá esperança para a gente de que nós vamos ser melhores, não tem jeito, não tem escapatória. Isso é bom demais, né? E acho que essa mensagem que Jesus traz para a gente, que aqui no mundo, né, vocês terão aflições, contudo, né, também tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se nós estamos seguindo esse exemplo, seguindo essas lições, venceremos também. Tenhamos bom ânimo. Esse é o momento de nos unirmos, esse é o momento de nós reconstruirmos juntos. Com não alegria. É porque quase, né, eu via isso no início da pandemia, eu via muita gente assim,
com medo, muita gente, né, que a gente não sabia como ia ser o dia seguinte, né? E viver assim é uma aflição para todo mundo. Mas depois as coisas, a gente que acredita em Deus, a gente sabe que as coisas vão se arrumando, porque nada é para destruir, é só para nos reeducar. Então, a gente saiu tanto da linha que precisou desse solavanco para a gente voltar para os trilhos. E aí a gente já diz, ó, já estou no trilho agora, vamos para onde? Né? Então, tudo está sendo feito assim, devagarzinho. As pessoas estão ficando mais seguras devagar. Ainda tem muita gente insegura, muita gente com medo, muita gente em depressão. E a gente tem que orar por essas pessoas que ainda não estão conseguindo enxergar isso. Mas vão enxergar e daqui a pouco estaremos vivendo uma vida boa, uma vida saudável, um processo educativo, como sempre, de primeira qualidade, porque a educação divina é de primeira qualidade, mas com algumas diferenças, né? Algumas coisas vão se modificar, como Lina disse, olha, os rios, os mares, tudo aí, a natureza, dando graças a Deus de poder respirar um pouquinho, daqui a pouco a gente começa a poluir mais um pouquinho, mas aí vem um outro freiozinho, a gente... Né? Então, isso é tão bom. Isso a gente precisa disso para poder se sentir melhor. Né? O equilíbrio. O equilíbrio a gente precisa. Né? Era isso, gente. Que mais? É isso. E esses bracinhos aí para quê? Nós finalmente, unidos venceremos. Eu gosto disso. Não é todos assim, olha, querendo fazer com que a saúde volte para o planeta. Porque não adianta a gente lutar pela saúde das pessoas da América sem lutar pelas pessoas do Brasil, do Canadá, porque se um lugar estiver infectado, vai retornar a infectar o mundo. Não é legal isso? Então, a vacina, até no outro dia eu vi isso, que a metade das vacinas já estão na mão dos países do primeiro mundo, né, os países mais poderosos. Mas o que adianta vacinar rapidinho todo mundo, de 2, 3, 5 países e deixar o resto para não sei quando, se a gente vai entrar em contato e vai, né? Então, é uma coisa, mas a gente, às vezes, quando vive assim, meio egoísta, a gente diz, esse brinquedo é meu, não dou não, quando ficar velho eu lhe dou. Mas a vacina tem que ser geral, quando sair, com fé em Deus, vai sair para todos e todos poderem se proteger, né? Eu acho que, e voltando ali para o início, que o amor de Deus é para todos, né? Eu acho que é essa consciência que nós vamos tendo com o tempo cada vez mais. É. Então, era isso, gente.